Fundação brasileira que incentiva o português nos Estados Unidos abre novas unidades no país para propagar o nosso idioma. Em benefício dos imigrantes, Nova York pode acabar com a exigência do inglês e do diploma para empregos públicos. Imigração pede custódia dos 3 brasileiros que assaltaram mercado à mão armada em Massachusetts. Médicos alertam para as garrafas reutilizáveis que são febre nos Estados Unidos pela existência de chumbo nos produtos. E tem reportagem explicando o que anda acontecendo com a Califórnia, que registra uma baixa histórica na quantidade de neve neste inverno. A preocupação é com uma possível seca de neve, que pode gerar graves consequências para todo o estado e não apenas na estação mais fria do ano. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com uma ótima notícia para a nossa comunidade. A Fundação Vamos Falar Português, que é muito tradicional na Flórida, abriu uma nova unidade no Texas com a missão de propagar o nosso idioma. A ideia é expandir ainda mais para outras regiões o programa que ajuda filhos de brasileiros a aprender a língua portuguesa e também a manter viva a nossa herança cultural. A reportagem é da Carla Marinho. Os cursos da Fundação Vamos Falar Português são voltados para crianças e adolescentes de origem brasileira. Além de priorizar o idioma, as aulas também despertam a consciência infantil para o conhecimento cultural e a cidadania brasileira. Hoje, mais de 500 crianças e adolescentes entre 2 e 15 anos são atendidos pelo programa em diferentes regiões da Flórida, com reconhecimento e apoio do Consulado Brasileiro. Já completamos 20 anos aqui na Flórida e foi a partir de uma necessidade que nós vimos na comunidade brasileira mesmo, né? A partir da necessidade dos nossos filhos, que vieram para cá com 1 aninho, 2 aninhos, e a gente começou a ver que eles estavam perdendo o português e conversando com outros amigos, com outras famílias que tinham criança na mesma idade, nós começamos a ver essa necessidade. Então, a comunidade realmente abraçou o nosso programa. É um programa totalmente gratuito que nós oferecemos. Ensinamos a língua portuguesa através da cultura brasileira. Com tanto sucesso assim, a Fundação recebeu incentivos para expandir seus cursos e já conseguiu a primeira unidade em outro estado, no centro-sul do país. A nova sede será no Texas. O estado vem registrando um crescimento da nossa comunidade por lá. Segundo dados do World Population Review, só no ano passado foram quase 22 mil residentes registrados. Por isso, a necessidade de cursos que mantivessem vivas a herança cultural e a língua materna são tão necessários neste momento de crescimento. Essa avó entrou em contato comigo já tem um tempo, uns 6 meses e tal, e me perguntou como é que fazia para abrir no estado dela. E eu conversei também e pronto, né? Desligamos e tal. Depois de 4 meses, essa avó me escreveu dizendo que ela estava pronta para abrir a Fundação Vamos Falar Português no Texas, em Dallas. E aí por que eu tô falando vó? Porque ela tem netos com a gente aqui em Miami. Então ela já conhece nosso programa. E já tem um bom tempo que ela foi morar em Dallas. E aí nasceu o outro netinho dela. E aí ela ficou pensando, meu netinho tem que ter a Fundação Vamos Falar Português aqui. As matrículas para os cursos de língua portuguesa, tanto na Flórida como no Texas, já estão abertas. Mas corre porque as vagas são limitadas. Quantas crianças perdem o português e não tem como falar com os avós que estão no Brasil? Então, é importante falar com os avós, importante depois que eles crescem no mercado de trabalho, ter mais uma língua também. E tem inúmeras vantagens, né? A gente segue falando de educação, mas agora sobre a violência nas escolas. Um novo relatório do Departamento de Justiça descobriu que os crimes de ódio nas instituições de ensino daqui do país estão aumentando. Olha só, o número relatado desses crimes mais do que dobrou no período de 2 anos. Ter sua crença, etnia, raça, origem ou identidade hostilizados é um crime de ódio. E na maioria das vezes, além das agressões verbais e isolamento, esses atos acabam em violência física. E é isso que está acontecendo cada vez com mais frequência nas escolas norte-americanas, segundo o Departamento de Justiça do país. Em 2020, por exemplo, 500 crimes de ódio foram reportados nas escolas.
2 anos depois, em 2022, esse número mais do que dobrou para 1.300. Os dados do governo ainda mostram que de todos os crimes de ódio nos Estados Unidos em 2022, 10% ocorreram nas escolas. Ou seja, o ambiente escolar se tornou o terceiro local com mais incidência desses crimes no país. De acordo com o relatório, a maioria dos casos escolares envolve intimidação, vandalismo e agressão. Os principais alvos são os estudantes negros, judeus e de orientação sexual e de identidade diversa. Esta é a primeira vez que o Departamento de Justiça e o FBI divulgam um relatório sobre os crimes de ódio nas escolas norte-americanas. E os dados chocaram e preocuparam pais e autoridades. O ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, pediu custódia dos brasileiros que foram presos no mês passado por assalto à mão armada. Vocês lembram desse caso? Os 3 brasileiros planejaram e executaram um assalto ao mercado da nossa comunidade em Milford, no estado de Massachusetts. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do Aroma Brasil. E foi graças a essas gravações que a polícia chegou até os autores do crime. Daniel Rodrigues Generoso, de 26 anos, Jonathan Araújo Lima, de 19 e Lucas Vilaca Moreira Fontenelle, de 21, foram detidos dias depois. Esse último, Lucas, já havia sido preso no ano passado por agressão. Agora, o setor de remoções da imigração pediu à Justiça a responsabilidade sobre os brasileiros imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos de forma ilegal e cometendo crimes. Mas o que significaria essa possível transferência? Muita gente se questiona se eles serão deportados sem cumprir a pena pelo crime aqui no país. Por isso, a gente consultou um advogado de imigração para explicar esse pedido do ICE para a gente. Olha só o que ele disse. Se esses 3 indivíduos forem transferidos para a Polícia da Imigração, realmente pode acontecer deles serem deportados e não responderem pelo crime aqui nos Estados Unidos. Mas as autoridades estaduais que hoje têm a jurisdição e a detenção sobre esse caso criminal, não é procedimento padrão deles fazerem esse tipo de transferência. O pior que poderia acontecer é se a defesa criminal conseguir alguma liberdade provisória através de alguma fiança. Mas considerando que existe o risco desses indivíduos realmente fugirem dos Estados Unidos e voltarem para o Brasil, eu não acredito que algum juiz decretasse alguma fiança. Então, provavelmente o que vai acontecer é, eles vão ficar presos até o término do processo criminal, condenados e vão pagar pela pena criminal aqui nos Estados Unidos. E só quando terminar a pena é que então eles vão ser transferidos para a imigração e aí sim serem deportados. E essa é realmente a maneira com que se traria justiça para a sociedade americana e para com as vítimas do assalto. Depois do intervalo, a gente conta os detalhes de uma iniciativa de Nova York para ajudar os imigrantes a conseguir emprego mais fácil. E tem alerta sobre a sensação do momento no país: as garrafas reutilizáveis de água que podem conter chumbo. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Em Nova York, a governadora quer acabar com a exigência do inglês e do diploma de ensino médio para quem quiser disputar milhares de vagas públicas que estão disponíveis no estado. Essa flexibilização dos requisitos deve beneficiar vários imigrantes que possuem autorização de trabalho e que agora vão poder concorrer a esses empregos, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. Uma comissão aprovou a medida em 18 de janeiro e agora está correndo contra o tempo para implementar as mudanças no setor público. Em breve, requisitos para concorrer a uma vaga pública, como inglês e diploma de colegial, serão banidos para cargos estaduais considerados básicos. A mudança das regras vai abrir cerca de 4.000 vagas aos imigrantes que já conseguiram uma autorização de trabalho, mas que enfrentam barreiras para arrumar um emprego em New York. Isso também vai ajudar a combater o desemprego no estado, que é de 4,5%. O prefeito Eric Adams aplaudiu a iniciativa e sugeriu replicar a ideia em nível municipal para ajudar os imigrantes a arrumarem vagas e também para preencher a escassez de mão de obra na cidade. No ano passado, a governadora Kathy Hochul instruiu o Departamento do Trabalho a ligar recém-chegados que receberam autorização de trabalho a potenciais empregadores privados e conseguiu encontrar 18.000 vagas. Todas essas medidas fazem parte do esforço estadual e municipal para combater a crise de imigração em New York. Penso que a ideia é ótima,
porém é preciso também investir em qualificação para essas pessoas, tanto para que elas se desenvolvam dentro do trabalho que elas vão assumir, como também fazer entrevistas criteriosas para entender se aquele perfil daquela pessoa, tanto no soft skills, que são os talentos e habilidades, como também o hard skill, que são os conhecimentos, são compatíveis com aquela área que ela vai trabalhar dentro do governo. Ainda em Nova York, na Times Square, uma cena brutal e chocante. 8 homens foram flagrados atacando 2 policiais na rua em plena luz do dia. Toda essa violência foi na frente de um abrigo para imigrantes e gravada por câmeras de segurança da região. O vídeo, divulgado pelo Departamento de Polícia, mostra 2 policiais tentando dispersar uma multidão agitada do lado de fora de um abrigo de imigrantes em Midtown, Nova York. Mas em um determinado momento, um dos homens se irrita e pula em cima do oficial. Outros que estão ao redor entram na briga e começam a dar chutes e socos no policial. Um segundo agente também foi agredido. Os ataques duraram minutos até que um reforço policial chegou e prendeu 4 pessoas. Eles foram acusados de agressão e vão ser julgados. Se condenados, podem pegar 7 anos de prisão. O chefe da patrulha, John Shell, disse que a violência contra policiais não é aceitável. Ele chamou os agressores de covardes e prometeu prender os outros envolvidos no crime para servir de exemplo. There's no consequences, and we must change this. End of story. Elas são uma sensação. As garrafas de água reutilizáveis que mantêm o líquido fresco são o objeto de consumo do momento e rendem memes maravilhosos, pelos tamanhos, formatos e cores. Não há dúvidas de que essas garrafas Stanley e outras marcas também são ótimas para se manter sempre hidratado. Mas agora, elas também estão chamando a atenção por outro motivo: a possibilidade de contaminação por chumbo. Quem não lembra da loucura que foi a busca pelas garrafas de edição limitada do Target semanas atrás? E a cada nova promoção, os consumidores formam longas filas à espera desses produtos. Já teve até caso de mulher na Califórnia que foi acusada de roubar mais de $2.000 em garrafas reutilizáveis. Mas enquanto o país vive uma mania dessas garrafas, especialistas alertam para a descoberta de que a maioria desses produtos pode conter chumbo, e qualquer exposição a esse químico é perigosa, segundo os médicos. I think anytime you hear that you'll be exposed to lead, you should be concerned. O porta-voz da marca Stanley, a mais popular, reconheceu que o material utilizado para selar o isolamento de vácuo da base dos copos contém chumbo, mas disse que uma vez selada, essa área é coberta por uma camada de aço inoxidável durável, tornando-a inacessível aos consumidores. Diante da revelação, médicos avisam que a exposição ao chumbo é perigosa, especialmente para crianças pequenas e mulheres grávidas, podendo causar intoxicação severa. Para a doutora Denise Milstein, da Mayo Clinic, é preciso ficar atento à qualidade dessas garrafas e não usá-las em caso de rachadura ou qualquer dano que possa liberar o chumbo contido em certos compartimentos. So if you are using these cups correctly and they are not broken in terms of their sealant, I don't think you need to be terribly concerned. Ela diz que a moda das garrafas é ótima para incentivar mais o consumo de água, mas saber da existência do chumbo nesses produtos é um sinal de alerta. A Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor dos Estados Unidos está de olho e disse que já recolheu algumas outras marcas de copos porque seu uso de chumbo excedeu os limites federais impostos para a segurança dos produtos. No próximo bloco, a gente mostra como o conflito no Mar Vermelho pode impactar diretamente o bolso de todos nós. E depois de uma onda de reclamações, o governo está revendo a regulamentação de cosméticos aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos assinaram uma ordem sem precedentes que surpreendeu o governo de Israel. Os norte-americanos determinaram sanções aos colonos israelenses acusados de mais de 400 ataques contra palestinos nos últimos 3 meses. Ainda hoje, o Catar anunciou que o grupo terrorista Hamas teria aprovado de forma preliminar um esboço para um novo cessar-fogo na região e a libertação de reféns. A enviada especial da Record a Tel Aviv, Patrícia Nilsen, tem as últimas informações sobre o conflito armado.
O mundo olha com preocupação para a escalada da violência aqui no Oriente Médio e os desdobramentos dos ataques a navios no Mar Vermelho. Os Houthis, rebeldes apoiadores do Hamas, afirmam que só vão parar quando Israel anunciar um cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje, os Estados Unidos bombardearam mais instalações dos extremistas no Iêmen. Dessa vez, o alvo foi uma estação de controle de drones. A União Europeia também promete agir. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, planeja lançar uma missão naval no Mar Vermelho dentro de 3 semanas para ajudar a defender os navios de carga. Patrícia Nielsen para o jornal Américas no Ar. Agora a gente fala sobre os conflitos que estão acontecendo no Mar Vermelho e que podem causar grandes impactos para consumidores de todo o mundo. É que desde novembro, como consequência da guerra entre Israel e Hamas, os rebeldes do Iêmen estão atacando navios cargueiros na região que é central para o transporte mundial. Ontem, os rebeldes dispararam vários mísseis contra um navio de guerra dos Estados Unidos, que horas antes abateu um míssil Houthi que seguia em direção ao Mar Vermelho. Mas afinal, o que significa esse conflito em termos de quanto nós temos que pagar por certos bens? Para especialistas, isso pode depender de quanto tempo os ataques vão durar. Olha só. Bab el-Mandeb é um pequeno gargalo no Mar Vermelho e durante séculos a possibilidade de um conflito nessa área era alvo de preocupação, porque uma paralisação dos transportes por aqui é capaz de provocar grandes impactos no globo todo. Hoje é isso que está acontecendo. Com os repetidos ataques dos rebeldes Houthi do Iêmen, muitos navios cargueiros precisam agora desviar do canal mais importante de ligação oceânica para transporte de mercadorias no mundo. Uma pesquisa londrina estima que desviar um navio cargueiro que vem da Ásia para o noroeste da Europa, em torno do Cabo da Boa Esperança na África, por exemplo, adiciona quase $1 milhão por viagem, além de mais que dobrar o tempo de envio das mercadorias. Como resultado, claro, esses custos serão repassados para os consumidores. In terms of how this could actually feed down the supply chain to the end consumer. O que está acontecendo pode ser um grave problema para a cadeia de suprimentos mundial, com aumento de preços de bens e serviços, alta da gasolina e uma grande inflação geral, diz Simon Magden, da Capital Economics. Mas a gravidade do impacto no nosso bolso vai depender da duração dos conflitos que estão acontecendo. O CEO da transportadora Maersk diz que no início se pensou que as interrupções seriam rápidas, mas que agora o cenário se encaminha para meses de conflito e isso significa mais gastos elevados. Para especialistas, a escalada do conflito no Mar Vermelho, juntamente com as guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas, representa um alto risco para a rede de abastecimento de alimentos, energia e transporte. Além disso, a possibilidade de um conflito generalizado na região pode provocar um colapso mundial. A crise no Mar Vermelho, uma rota comercial essencial para todo o mundo, mostra mais uma vez como as cadeias de fornecimento globais podem ser sensíveis a um choque imprevisto. Mudando de assunto, a FDA, que é a agência que regulamenta alimentos e remédios nos Estados Unidos, declarou que está revendo as normas e controles de produtos cosméticos. O anúncio foi feito depois do registro de mais de 5.000 reclamações envolvendo problemas de saúde relacionados a itens de beleza. Desde o ano passado, a FDA determinou que consumidores e profissionais de saúde passassem a reclamar sobre qualquer problema grave com cosméticos, via telefone, online ou por correio. A medida foi exigida para a agência americana conhecer as falhas, os riscos e adaptar os produtos à nova lei de modernização de regulamentação de produtos de beleza. Quando finalizado, a FDA vai emitir um guia para orientar os fabricantes sobre o que deve ou não ser descrito na embalagem, na bula do produto, além das isenções e requisitos de registro e listagem. Vai determinar também quais itens estão de acordo para circular no mercado ou não.
A FDA vai ainda avaliar quais cosméticos usam os chamados PFAs, perpolifluoroalquílicos, que são produtos químicos sintéticos que não se decompõem facilmente no meio ambiente nem no corpo humano. Eles são tóxicos e podem provocar doenças graves como câncer. As novas exigências dos produtos com mais regras, maior controle e definições de perigos devem ser anunciadas até dezembro de 2025. No próximo bloco, a gente explica por que não está nevando como antes no estado da Califórnia. E tem também os detalhes da iniciativa de um distrito escolar do Michigan para ajudar a melhorar a saúde mental das crianças. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. A Califórnia está em alerta. O sul do estado enfrenta uma tempestade de inverno que está derrubando as temperaturas e trazendo um alto volume de chuvas com riscos de inundações. Até a região de deserto vai sentir essa tempestade. Já nas montanhas da Califórnia, as autoridades e ambientalistas estão preocupados com um recorde inesperado na região neste inverno, o baixo nível de neve. Os detalhes com a repórter Eloaura Zen. Na segunda medição de neve anual, as autoridades da Califórnia relataram o acúmulo de apenas 52% do volume de neve que a região normalmente recebe nesta altura do inverno. A preocupação é com uma possível seca de neve, que pode gerar graves consequências para todo o estado e não apenas na estação mais fria do ano. Isso porque a neve nas montanhas de Sierra Nevada é responsável por quase 1/3 de toda a água que abastece o estado. Mau presságio para o setor agrícola, o baixo volume de acúmulo de neve também é um sinal de alerta para os incêndios florestais. O sul da Califórnia amanheceu sob fortes chuvas. A precipitação foi registrada em diferentes pontos do estado. Partes de Los Angeles, por exemplo, ficaram debaixo d'água com vários carros submersos. Essa tempestade é resultado de um rio atmosférico pesado que atingiu o sul e que deve permanecer na região até amanhã. Especialistas já previam que este seria um ano atípico por conta das condições climáticas. Nós temos um ano de El Niño, né? O El Niño produz alguns tipos de resposta aqui e ali. Então, geralmente são anos mais quentes, geralmente são anos mais chuvosos em alguns lugares, outros se tem mais seca. Porém, esse ano está sendo, o aquecimento está sendo muito maior do que tem sido esperado nos últimos anos. Então, você vê que o hemisfério sul tem contribuído muito para esse aquecimento global. A temperatura média global superou 1 grau e pouco, quer dizer, a gente está realmente vivendo uma situação extremamente anabolizada. Com essa situação crítica lá no sul da Califórnia, todo mundo, por favor, prestando atenção e tomando bastante cuidado. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo, ver como que vai ficar a previsão para boa parte do país e inclusive para essa região onde está chovendo bastante. Olha, amanhã a previsão é de sol nem aparecer na região de Boston, onde a mínima fica em 28. Em Norfolk, sol entre nuvens, mínima de 37, máxima de 53. Em Atlanta, a máxima não passa de 66 e o tempo fica encoberto, assim como em toda a região da Flórida, onde a máxima atinge 74 em Miami. Em Houston, no Texas, mínima de 61 e máxima de 72. Em San Antônio a gente tem chuva, mínima de 57, máxima de 71 graus. El Paso, essa chuva continua, mínima de 41, a máxima não passa, gente, nessa região de 60 graus. Olha, Albuquerque também o sol nem dá as caras por lá, vai estar frio e chovendo o dia inteiro. A mesma coisa a gente vê em Phoenix. Em Los Angeles o sol aparece um pouquinho ao longo do dia, mas tem chuva aí ao longo de todo o dia de amanhã. A gente tem a mesma situação em Las Vegas e São Francisco, gente, olha, chuva em toda essa região aí da costa oeste. São Francisco a gente tem mínima de 45 graus, máxima de 56. Fica aí o alerta, então, para a gente prestar atenção com essa chuva que está nessa região e que vai continuar amanhã, né? Exatamente. E no Michigan, a iniciativa de uma escola primária está ajudando alunos e funcionários de um distrito escolar público quando o assunto é saúde mental. Todo mundo está colhendo os benefícios de ter por perto um cão de suporte emocional em uma escola. Essa ação já está fazendo a diferença na vida de muitos jovens.
Os conejos vivem em campos. Enquanto os alunos da Ada Vista Elementary praticam sua leitura, El perezoso es el mamífero más lento del mundo. Quem ouve com toda atenção é este filhote de 10 meses chamado Jersey, o novo cão de suporte da escola. She's bilingual because we are a Spanish immersion elementary school. É a Abby Garcia, a auxiliar de apoio comportamental da escola, quem anda pelas salas e corredores com a Jersey todos os dias para ajudar os alunos a lidar com sentimentos como estresse e ansiedade. It is really great just because sometimes there are kids who get hurt in the playground or just Às vezes as crianças estão tendo um dia ruim ou passando por momentos difíceis, e eles sempre podem procurar pela Jersey para se acalmar, diz Abby. They can come down to the office, they can pet Jersey. Em apenas uma semana que Jersey está na escola, ela já está fazendo a diferença. It's helped a lot because people feel more comfortable. It looks like Todo mundo se sente mais confortável na escola, mesmo quando passa por problemas, diz este aluno. I like it because they can help people. A Megan diz que acha incrível o poder da filhote em ajudar quem precisa. Além das crianças, os pais e funcionários também adoram ter a cachorrinha por perto. Throughout the day, we'll just lay down with her and put my head on her chest and just kind of take a moment to reset. A diretora Alison Woodside diz que Jersey é capaz de fazer desaparecer estresse, tristeza ou qualquer sentimento ruim que você tenha. In a way, Jersey provides what's really hard for us to do as adults. I think sometimes. De certa forma, ela oferece o que é realmente difícil para nós como adultos. Às vezes tendemos a tentar resolver tudo na conversa, e ela resolve seus problemas simplesmente por estar presente. Diz a diretora ao alegar que muitas vezes é só isso que uma criança precisa para se sentir melhor: amor e companhia. Segundo o Departamento de Educação do Condado de Kent, o plano de longo prazo é ter um cão de apoio escolar em cada escola pública da região. Muito legal o que essa cachorrinha está fazendo, que siga o exemplo para outras escolas, porque realmente um cão de terapia, de suporte emocional faz muita diferença, ainda mais para as crianças. Não tem como não se envolver com o animal tem esse talento de tirar da gente tudo que é estresse, tensão, né? Apreensão. Sem fazer nada, como disse a diretora, só com a presença e com o amor, que é o que muita gente precisa, todos nós, na verdade. É uma ótima ideia, né? Uma ótima ideia, muito incrível. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora com essa reportagem bem especial. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite, gente. Boa noite.